Então o lucro do Itaú caiu mais de 40% e certamente essa é a hora que você me pergunta: será que Itaú ainda vale a pena? Será que ele ainda é o maior banco de todos? Será que o Open Banking e as novas fintechs estão derrubando os antigos bancos? Essas perguntas ali certamente estão na sua cabeça, então vamos dar uma olhada para os resultados trimestrais do Itaú e dar uma olhada para as perspectivas para o futuro para a gente chegar na conclusão se Itaú compensa ou não. Olhando para os resultados trimestrais, você deve ter olhado ali que vários dos indicadores, vários dos números oscilaram bastante. Dentre eles, o destaque vai para o lucro, para a margem operacional, para a margem financeira da empresa, para a receita com as prestações de serviço, entre outros ali, mas vamos nos focar aqui só nesses três. Esse é o resultado trimestral do Itaú, o ticker dele, se você não conhece, é ITUB3 e ITUB4, é o maior banco privado do Brasil, tem mais de 2.000 agências espalhadas tanto no Brasil quanto no exterior, com certeza ali uma das maiores instituições financeiras e resultado da fusão entre o Itaú e o Unibanco em 2008, uma das maiores fusões ali da história do Brasil. O setor financeiro no Brasil, aqui no nosso país, é extremamente concentrado, a gente tem poucos bancos ali que controlam a maioria, mas na nossa bolsa de valores a gente tem várias opções, vários bancos como o Banrisul, Banco ABC, mas os principais ali que certamente são o Santander, o único de fora que conseguiu entrar aqui, tem o Itaú, tem o Bradesco, tem o Banco do Brasil e basicamente ali são só esses. Então vamos dar uma olhada aqui nos resultados trimestrais do Itaú e tentar entender o que oscilou e o porquê que essas margens ali, porquê que esses números oscilaram e quais são os motivos por trás desse resultado trimestral do segundo trimestre de 2020. Você está olhando aí para o resultado trimestral, segundo terço de 2020, e o primeiro destaque ali que eu coloquei foi a margem financeira gerencial. Essa é a hora que você deve estar se perguntando. Mas o que é essa margem financeira gerencial? Calma aí que eu vou te falar. A margem financeira gerencial é como se fosse o spread bancário ali, ele é calculado com base no spread bancário, é o custo que o banco tem para captar aquele dinheiro e relacionado ali com o ganho e o custo que ele tem de emprestar esse dinheiro. Se você não sabe, as instituições financeiras, os bancos, funcionam assim, ele pega dinheiro, empresta dinheiro, vai fazendo esse giro, além de prestar outros serviços aí, mas basicamente esse é o negócio do banco. Quando a gente tem ali um aumento ou uma queda na taxa de juros e também nos custos operacionais para arrecadar capital, que foi o caso que aconteceu com o Itaú, essa margem ela é alterada. Quando a gente olha em comparação com o primeiro trimestre de 2020 e o segundo trimestre de 2020, a gente vê que a oscilação foi pouca, mas quando a gente olha para o primeiro semestre, ou seja, juntando o primeiro TRI com o segundo TRI de 2019 e de 2020, essa margem ali deu uma alterada na casa de 1,5%. Essa margem ela é obtida por duas formas, né, como você está vendo aí na tela, que é a dos clientes, que ou seja, as pessoas físicas, e mercados, que são outros produtos financeiros que o Itaú faz. Se você não sabe, o Itaú também é escriturador de ações, responsáveis aí pelo pagamento de dividendos das empresas, entre outras coisas. Outra coisa que vale a gente olhar também é essa receita de prestação de serviços. Essa aí tá mirrando semestre, trimestre após trimestre, não tem como, porque as pessoas já descobriram que tem como você ter uma conta bancária pagando zero de taxa. Esse custo ali, essa receita por prestação de serviço, é aquela tarifa de manutenção de conta, entre outros serviços ali de prestação que o banco faz. Então, quando a gente vê as fintechs zerando as taxas, né, de adesão, as taxas de manutenção, entre outras coisas para abrir a sua conta e manter ela lá, taxa para TED, taxa para DOC, eles inventam um monte de taxa e agora essas taxas estão decaindo ali, eles estão tendo que abaixar cada vez mais ou extinguir algumas dessas taxas. Então, essa receita ali por serviço a cada trimestre ela cai um pouco mais e foi o caso que ela caiu ali. Em comparação com o primeiro trimestre de 2020, a gente viu uma queda aí de 11,8%. Outra coisa também é o PDD, que aqui você consegue ver como despesa de provisão para créditos e liquidação duvidosa, que significa aqueles caras que devem ter a chance ali de não pagar. O banco cada vez mais em momentos de crise ele tende a aumentar essa provisão, essas despesas com a provisão de crédito, porque ele quer se resguardar e manter ali uma provisão de devedores duvidosos saudáveis, mas em momentos de crise, com a incerteza e com as variações cambiais, todo devedor acaba ficando duvidoso. E no final das contas, o que a gente vê, né, que é o que interessa no fim das contas, que é a linha de baixo,
é o lucro, e a gente viu uma queda no lucro ali da casa de 40,2%. O Itaú teve uma queda no lucro de 40,2%. Traçando um paralelo ali com os resultados do Bradesco, a gente viu que a queda no lucro era já esperada, como foi o caso dos outros bancos também, que apresentaram essas quedas no lucro, mas o resultado do Itaú veio um pouquinho mais torto de acordo com o que o mercado e alguns analistas estavam falando. O Bradesco conseguiu segurar melhor, e outra coisa também é que o Bradesco tem um braço de seguros muito forte, coisa que o Itaú ainda não explorou completamente, como o Bradesco já fez. Quando a gente olha aqui com a comparação no ano passado, de semestres contra semestres, do primeiro e segundo tri de 2020 e 2019, a gente vê que o produto bancário, ou seja, tudo aquilo que o banco produziu, todas as receitas somadas ali, caíram 34,4%. Então outra coisa também que a gente tem que lembrar é que com a queda na Selic, essa margem de juros também cai, que foi o caso, uma queda de 55,2% quando comparado com o primeiro semestre de 2019. Somando os lucros ali do primeiro e do segundo trimestre e comparando com esse mesmo período em 2019, a gente vê uma queda de 86,9%. Então a gente precisa levar esses resultados, esses números aqui com algumas ressalvas. Quais são? Primeiro, o lucro cair já era uma coisa esperada, os próprios bancos deixaram ali de pagar, reduziram o pagamento de dividendos. Alguns bancos, como é o caso do Itaú, está fazendo mais o pagamento de juros sobre capital próprio, que é para reservar e preservar os bancos nesse momento de crise e instabilidade. Quando a gente olha para esse momento econômico em específico, a gente precisa ter em consideração que os bancos são como se fossem os pilares ali. Em 2008, vários bancos nos Estados Unidos quebraram e isso aí acarretou uma crise enorme. Então, para segurar os bancos, para segurar todos os grandes bancos, ainda mais aqui que no Brasil as coisas são extremamente concentradas, os bancos tiveram que reduzir o pagamento de dividendos para deixar o seu caixa ali, suas disponibilidades mais robustas. A margem também, quando a gente olha os números, a gente vê que a margem caiu muito, mas é extremamente esperado. Quando a gente olha para a Selic, que é definida pela reunião do Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Brasil, lá do Banco Central, de 45 em 45 dias. Quando a gente vê a Selic caindo, ela é a taxa referencial de juros, então como eles têm que trabalhar com essa referência, lembrando que você nunca vai achar um empréstimo ali com o mesmo valor, com o mesmo juros da Selic, mas como ela é uma referência, à medida que ela cai, as outras taxas também tendem a cair, os outros juros bancários tendem a cair na mesma constância. Então, resumindo aqui, não é culpa do Itaú, ele continua fazendo um bom trabalho ali, digamos assim, ele é o maior banco do Brasil, o maior banco privado do Brasil, então ele não poderia ser diferente, ele tomou as medidas necessárias, a instituição financeira ainda é saudável. Quando a gente olha para os indicadores de mobilização e Basileia, a gente vê que o banco ainda está saudável, não tem nenhum problema operacional com ele e, como é óbvio, a gente consegue ver os resultados, da crise que a gente enfrentou nos resultados dos bancos. Prova de que não é culpa do banco é que, além do Itaú, o Bradesco também apresentou um resultado não tão satisfatório. Então, no negócio em si, na empresa em si, não mudou-se grandes coisas, mudaram-se no cenário econômico, a empresa ali teve que trabalhar com margens mais apertadas e por isso os resultados vieram diferente e abaixo ali do esperado. Quando a gente olha para as oscilações do mercado, é claro que com um resultado trimestral negativo, as ações despencam e isso é normal para todas as empresas porque o mercado ele continua ali olhando para o curto prazo, as pessoas tendem a olhar para o curto prazo, então quando elas olham ali resultados trimestrais complexos, abaixo do esperado, o mercado começa a vender as ações e é por isso que ele cai. Isso aqui não é uma recomendação de compra, mas vamos dar uma olhada aqui no futuro da empresa, o que ela tem feito para poder chegar à conclusão se compensa ou não investir no Itaú e ter ele em carteira. De olho no futuro, a gente consegue ter duas coisas ali no radar de praticamente todos os investidores, que é o Open Banking e a entrada ali das fintechs e dos bancos digitais. É claro que com a chegada do Open Banking, os bancos vão ter que mudar a sua atuação, vão ter que trabalhar de uma maneira diferente, tanto para adquirir quanto para manter os clientes na sua carteira, continuar mantendo as pessoas ali na instituição financeira. Então, o Itaú precisa se virar nesse sentido para poder continuar sendo uma grande instituição. Ele está fazendo isso? É claro que ele está fazendo isso, o Itaú não é burro. Então dá uma olhada aqui nesse gráfico que o próprio resultado trimestral da empresa trouxe, que é o aumento ali, a abertura de contas pela internet, que é o app Abre Conta. Se você for olhar ali para o primeiro trimestre de 2020, já tem um número muito completo,
já tem um número completamente diferente com 2019. Teve uma leve ascensão para mais de 341 mil contas abertas e quando a gente olha para o segundo trimestre de 2020, esse número aumenta ainda mais com mais de 645 mil aberturas de contas só no trimestre. Ou seja, ele está se virando, ele está se mexendo, ele está vendo que o mercado não é mais o mesmo, que não dá mais para ganhar dinheiro da mesma forma, que as taxas tendem a sumir e quando a gente olha para o Open Banking em si, ele vê ali um risco embutido que é a chegada dessas novas empresas e de uma plataforma completamente diferente, onde você vai poder escolher qual produto é melhor em cada instituição financeira. Então, se ele não for o melhor, ele não vai ter produto nenhum no final das contas. Então, respondendo a pergunta que você veio aqui, curioso para saber, é claro que isso aqui é a minha visão, eu não sou analista qualificado, não sou analista CNPI, o que eu estou falando aqui é com a minha opinião e você tem que tomar as suas próprias decisões, para de preguiça e começa a estudar. Na minha opinião, compensa ou não investir no Itaú? É claro que compensa. A instituição financeira não mudou em nada. É claro que quando a gente olha para a Itaúsa também, os resultados do Itaú são uma prévia operacional e a Itaúsa eu tenho em carteira, eu não tenho Itaú e Itaúsa porque é uma dupla exposição, mas eu acredito sim nesses bancos antigos, o que eles estão fazendo para mudar, me convenceu e é por isso que eu invisto tanto um, tanto e outro. Tem o Banco Inter, tem o Itaú, que é para no final das contas eu sair ganhando do mesmo jeito. Então o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado se você assistiu até o final e se você me conhece já sabe que tá na hora de soltar aquela vinhetinha safada. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you